E aí, como foi a semana? Tá preparado para ver muita coisa bonita? É exatamente isso que a gente separou com muito carinho pra você. Vamos nessa? Então, solta a vinheta! Uma das bebidas mais consumidas no planeta, o café é quase uma unanimidade mundial. A forma de consumo varia de país para país, mas o pretinho, que tem o Brasil como maior produtor, faz parte do dia a dia de quase todas as culturas. E você sabe qual é o segredo de um café de qualidade? Na verdade, são muitos fatores que influenciam o produto final, mas um dos mais importantes e que o cafeicultor deve estar bem atento é determinar a hora certa de se fazer a colheita. Tecnicamente falando, o momento ideal de colheita do café seria quando a planta tem 80%, pelo menos 80% dos seus frutos no padrão cereja, frutos maduros. Mas a principal forma de avaliar isso é pelo aspecto visual das plantas e frutos. Só que nós sabemos que isso é um método muito subjetivo e nem sempre um fruto que aparenta estar maduro, realmente ele atingiu o pico da sua doçura, de todos os constituintes que formam o grão e o fruto e que vão dar todas as características do café. Hoje, algumas tecnologias podem ajudar o cafeicultor a definir, de forma mais assertiva, o momento exato em que o fruto atinge seu pico de qualidade. Assim como na fruticultura, o grau Brix serve como um parâmetro confiável para avaliar o nível de maturidade do café na lavoura. O Brix nada mais é que os sólidos solúveis que, em sua maioria, são os açúcares redutores, não redutores, que existem nos frutos, e esses açúcares eles são muito importantes para dar sabor, aroma e mesmo o tom marrom caramelizado da bebida de café, que tem essas características que nós conhecemos. E quanto mais doce, quanto maior o índice de Brix, maior a probabilidade do seu café atingir altas notas. Os brixômetros, aparelhinhos portáteis com alto grau de confiabilidade, facilitam a vida do produtor, que pode fazer os testes diretamente no campo de um modo bem simples. A pesquisa tem indicado que realmente o brixômetro ou refratômetro é uma ferramenta excelente para subsidiar o produtor acerca do momento ideal da colheita. Entretanto, é preciso alertar o produtor para que ele tenha um conhecimento amplo acerca da relação entre sólidos solúveis e qualidade. Por quê? Os sólidos solúveis variam espacialmente e temporalmente na lavoura e são influenciados pela genética, pelo ambiente e pelo manejo. Então, é necessário que o produtor faça um acompanhamento da lavoura e forme um banco de dados para poder, assim, utilizar como um subsídio ideal para o momento da colheita. Uma outra dica é, nós percebemos nas pesquisas que os Brix do início da safra para a mesma planta têm valores diferentes dos Brix do final. Eles tendem a ser mais altos. E nós sabemos que existe uma relação entre cafés especiais e Brix altos. Quase todos os cafés especiais têm origem em frutos com alto teor de sólidos solúveis. Entretanto, o alto teor de sólidos solúveis não é uma garantia de cafés especiais, porque existem muitos outros fatores que podem estar influenciando nesse café. Então, uma recomendação que nós damos para o produtor é, quando você colher, principalmente aquele que faz a coleta seletiva, não misture, ainda que venha de uma mesma planta, do mesmo talhão, não misture os lotes do início da safra com os lotes do final da safra.
Você que me vê caminhando aqui por este viveiro, pode imaginar que eu estou em alguma cidade do interior. Mas não. O programa Revista Rural está em Cotia, a 36 quilômetros aproximadamente da cidade de São Paulo. E é aqui na cidade grande que o Douglas cria aves ornamentais no criadouro Furlan. Mudei para cá, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai sempre gostou de animais e tudo mais, né? Então desde pequeno eu sempre gostei de animais também. Só que a gente criava galinha, pato normal, nada de ornamental e nada. Aí meu pai criava uma estrutura que tem aqui em cima, criava porcos. E depois que ele terminou com a criação de porcos, não tinha mais nenhum bicho aqui, só umas galinhas no quintal, eu descobri os fazões. Eu achei muito bonito e tudo mais, né? Aí falei com ele, falei, vamos adaptar aqui, né, que tá tudo vazio, vamos adaptar para criar fazão. Aí ele gostou também da ideia, meu pai sempre gostava de bicho, a gente crescia assim, né? E a gente adaptou ali para começar a criação e comecei criando fazões, fazão dourado e o canário. O terreno, que fica a 800 metros do centro da cidade, tem 5.000 metros quadrados. Destes, cerca de 500 metros quadrados são destinados à área dos 80 animais que vivem por lá. O criadouro tem 10 anos e para chegar ao nível em que está hoje, foi preciso bastante estudo e pesquisa. Comecei pesquisando primeiro, né? Como é que seria o manejo dos animais, onde conseguia comprar, porque eu nem conhecia nenhum criador, nem nada, né? E aí a adaptação ali foi até fácil. Então estava cercado embaixo, né, de madeira, a gente fechou com tela em cima, adaptou ali para o bicho, ficou bom. E aí consegui encontrar uma criadora aqui em Suzano, que não é tão longe daqui. Aí fui lá buscar os casaizinhos de fazão lá. Entre as espécies mais diferentes, algumas se destacam, como por exemplo o pavão verde de Java, o fazão dourado, o fazão lady, além de algumas angolas pretas. Entre todas elas, um ponto é comum, a raridade, e isso se dá por alguns aspectos. Geralmente é animal que cria pouco, né? Por exemplo, um pavão azul, uma fêmea vai botar até 30 ovos por temporada, né? Um pavão verde não, a fêmea bota até 8 ovos. Aí se você for pensar em porcentagem de eclosão, de criar, você vai criar uns 4 por casal por ano. Por isso que ele fica raro, né? É igual tem o fazão suínro também, ele é bem raro. A fêmea também bota uns 8 a 10 ovos por temporada. E enquanto um dourado, por exemplo, a fêmea pode botar 30 ovos, 35 ovos por temporada. Outro ponto que torna os animais raros é o fato da importação de aves no Brasil estar fechada desde 1994. A partir disso, a maioria das aves que estão por aqui são daquele tempo e se tornaram consanguíneas. O povo começou a cruzar uma espécie com outra espécie, principalmente de fazão. E isso você perdeu muito o padrão da raça. Por exemplo, você consegue criar um lady com um dourado. E aí perde muito o padrão do lady. Ele começa a nascer com cores onde não tinha que ter cores, uma certa cores. Então, para você manter essas aves é muito difícil. O brasileiro gosta dessas misturas assim, porque quando você cruza entre espécies, não é mais consanguíneo. Nasce bastante, o bicho nasce forte, não morre fácil. Então, esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil. Se por um lado a raridade das espécies se dá devido a essa questão, por outro ela se torna um ponto positivo. Afinal, vender os filhotes e matrizes dessas aves acaba atingindo um preço um pouco superior ao convencional. Começando então pelo fazão dourado, que é o carro-chefe aqui, né? Ele está em torno de R$600 um casal jovem. Jovem que a gente diz é a partir de uns 4, 5 meses até um ano, tá? A partir de um ano ele vira adulto. Então R$600. O Lady, esse ano foi vendido a R$1.000 o casal. O Lady cria um pouco menos do que o dourado, então é aquilo lá da raridade, então vai subindo um pouco o preço. Mas eu creio para a próxima temporada já vai para uns R$1.200 o casal jovem do Lady. O pavão verde, faz tempo que eu não vendo, né? Tô criando um plantel agora e tudo mais, mas o pessoal tá vendendo aí por 8 mil um casal adulto. O jovem está em torno de 6 mil um casal jovem. Para que elas estejam no mais alto padrão, é preciso conforto e bem-estar na criação.
E foi pensando nisso que os viveiros do criadouro Furlan foram montados. Para se ter ideia, o investimento feito foi de cerca de R$25 mil. Eu acabei de terminar essa estrutura, ainda faltam umas partes para estruturar. Por exemplo, eu vou plantar árvores frutíferas dentro de cada baia, né? Uma que já dá um ornamento para ela consegue se esconder e tudo mais, ela gosta dessas árvores. E depois, quando for caindo fruta, as aves adoram frutas, né? Então, eu só não fiz agora porque agora a gente entrou num período de reprodução e aí eu não vou mexer agora, né? Ali em cima, que era o adaptado, né? Não batia tanto sol, a ave precisa de sol. Então aqui eu fiz um estudo, né? Eu fiz um curso também com um pessoal especialista em aves exóticas e tudo mais. E aí eu vi a metragem que precisava para criar fazões e tudo mais. Então aqui que eu priorizei, bater sol. A ave sempre precisa de sol. Então você tem uma parte que bate sol e uma parte que não bate. Então ela vai para o sol, faz o que ela precisa fazer. Esse corredor no meio que vocês veem aqui também é super importante para não perder a ave. Cara, fazão é um bicho muito arisco. Então ali em cima eu já perdi vários fazões já, porque ali ele sai e vai embora, né? E é difícil ele voltar. Não é igual uma galinha que vai ficar no terreiro ali. Então por isso que tem esse corredor aqui. Então todas as portas já estão voltadas para cá. Se o bicho por acaso sai, está preso no corredor, você consegue conter ele fácil, né? No Brasil não existem rações específicas para estas aves. Então são dadas as comuns, de galinha ou de codorna, somadas a frutas, verduras e água à vontade. Aqui eu coloquei também tudo automático, os bebedouros, para facilitar, né, no manejo do dia a dia, ficar mais rápido. E limpar diariamente, você tira, tem um rapaz que é o tratador aqui, ele me ajuda, né? Então tira, lavar direitinho e depois colocar de novo. É sempre importante porque a ave leva muita ração lá na água. E isso, se você deixar de um dia para o outro, fermenta mais no sol e vai criar bactérias, vai adoecer sua ave, né? Um dos principais destaques do criadouro está aqui. Essa é Yansemani, na tradução para o português, galinha preta. Uma ave bem rara em solo brasileiro. Essa aqui, a única raça de galinha que eu crio aqui é essa, porque eu acho ela muito exótica, muito bonita. Ela é a Yansemani, tá? Ela vem lá da ilha de Java. Lá é uma galinha caipira, o pessoal cria no quintal e tudo mais. Aqui, para eu consegui algumas aves no interior de São Paulo. E assim, as galinhas estavam até num padrão bom, mas os galos não. Então depois eu comprei uns ovos de um criador lá do sul. E aí eu cruzando as duas, né, tanto a que eu tinha aqui quanto do que nasceu lá do sul, eu consegui esse padrão aqui que tá excelente esse padrão. Tá bem preto, porque aqui na barbela, né, os galos começam a ficar avermelhados, aí já não é um padrão tão bom. Ela é inteira preta, cara. Tem que ser a crista, a barbela, a carne é preta. Por dentro do bico é preto, o pé é todo preto também. Então a gente procura essa uniformidade de preto nela, né? Inteiro. As penas aqui, ó, por cima são esverdeadas, também é uma característica. Que às vezes você vê meio azulado, já também não é uma característica muito boa. O país possui cerca de 10 criatórios com essa raça em bom padrão. O manejo é bem parecido com o de galinha caipira, mas todas as características da Semani atiçam a curiosidade do público, e as vendas de seus filhotes é um sucesso. Esse aqui, os franguinhos saem bastante, tanto é que dificilmente fica algum adulto aqui, eu tenho que segurar para fazer matriz, porque o pessoal compra bastante. Ainda mais quando vê a qualidade que estão as matrizes aqui, né? O pessoal procura bastante. Eu vendo o franguinho de 2 meses até uns 5 meses, eu vendo a R$150 cada um. E sai bastante, toda hora sai filhote deles. De setembro até dezembro, as aves ficam no estado de procriação. E na estrutura do criadouro, a capacidade máxima é de 100 filhotes por ano. No momento eu coloco para chocar na chocadeira, né? Depois a gente vai mostrar lá. E agora essa parte aqui de cima, que é onde eu criava as matrizes, eu passei as matrizes lá para baixo, aqui vai ficar afilhotada. Então depois que descer lá da sala de incubação, os filhotes vão ficar por aqui. A meta seriam 100 filhotes esse ano. Ano passado a gente tirou 60, tinha um pouco menos de matriz. Então esse ano eu quero chegar no 100 aí. A venda dos pintinhos é a maior fonte de renda da empresa.
uma vez que Douglas opta por não vender ovos. Saiu daqui, aqui nasce bem. Eu tenho, sei lá, 70%, 80% de taxa de eclosão das matrizes aqui, é muito bom. Saiu daqui, vai pro correio, vai bater, vai se jogar pro lado, a temperatura vai esquentar, o ovo passou de 24 graus, ele entra em incubação. Então se o cara tá transportando isso a 36 graus dentro de um caminhão, você não tem como controlar. Até chegar onde vai chegar, 3 dias, esse esquenta e esfria, esquenta e esfria. O embrião vai morrer lá, dentro do ovo. E aí chega lá pro cara e não nasce. Aí o que ele vai falar? Não, os ovos do cara lá não presta e tudo mais. Então eu evito de vender ovos, né? Fazendo o processo de ponta a ponta dentro de casa, o criadouro também cuida da parte reprodutiva das aves, facilitando assim o controle do plantel. Aqui é a nossa sala de incubação, né? A gente pega os ovos lá embaixo, traz para cá. Eu junto geralmente entre 4 a 5 dias os ovos. Aí eu marco na casca do ovo qual é a data que aquele vai nascer, porque tem muitas espécies lá embaixo. Cada uma é um período de incubação. Então tem galinha 21, tem fazão que é 23, tem fazão que é 27, pavão é mais ainda. Então eu marco na casca do ovo, porque quando eu vou colocar na chocadeira aqui, vai tudo junto, né? Vou acompanhando, faço a ovoscopia. Depois da ovoscopia tá tudo certinho, você tira os que não estão bons, né? Que já morreu o embrião, alguma coisa aconteceu, estão brancos também. E aí quando nascer, aí eu coloco para criadeira. Da criadeira a gente passa para as gaiolas. Para ampliar e atingir os objetivos deste ano, o criador comenta que será preciso investir neste ambiente. A chocadeira vai comportar, que essa chocadeira é de 240 ovos. O ano passado ela teve um espaço ainda, então a chocadeira vai comportar. Mas eu vou precisar de mais criadeiras e talvez mais gaiolas também. As chocadeiras são até caras, né? Tipo de 2, 3 mil reais, um tamanho desse. Criadeira também mais ou menos isso, mas assim, uma vez que você investe, cuidando bem, ela vai legal. Com sabor picante, refrescante e adocicado, o rabanete é uma hortaliça rica em nutrientes. Na hora de comprar, escolha assim, lisinho, firme e sem rachadura. Com origem mediterrânea e presença constante na culinária asiática, a hortaliça é uma boa opção de investimento para a agricultura brasileira. O rabanete ele pode ser plantado o ano todo, né? Nas épocas mais quentes, nos meses, né, de verão, é onde exige um pouco mais ele ser um produto mais tolerante a doenças de solo, que atacam mais nessas épocas quentes, né? E até para a qualidade de raiz, né? Ele precisa ter uma boa tolerância ali de não rachar e dar aquele formato redondinho que o mercado, que é o hábito do consumidor. Para evitar o surgimento de rachaduras no vegetal, é preciso ter cuidados com o solo. E a escolha por sementes de qualidade também fará toda a diferença. O rabanete praticamente é cultivado em diversos tipos de solos. Solos mais argilosos, solos mais arenosos. Então assim, ele se adapta a vários tipos de solos, né? Não é tão exigente que precisa ser um solo específico para a produção de rabanete. Nas épocas mais quentes, os produtores irrigam 1 ou 2 vezes por semana. A época de muita chuva e muito calor acaba prejudicando, que é onde o rabanete começa a rachar mais fácil, né? Mas isso daí também depende da variedade e da qualidade do produto que o produtor vai estar levando. Esse rabanete, ele é um híbrido, ele é mais tolerante para essas coisas, para mudanças climáticas, muita chuva ou épocas muito secas, e para doença de solo também, ele tolera mais. Além de uma infinidade de propriedades nutricionais que promovem a saúde do consumidor, melhorando a imunidade e auxiliando no emagrecimento, o rabanete também tem um ciclo rápido, fatores que tornam a produção ainda mais atrativa. Nas épocas, vamos falar mais frias, a média de ciclos para o rabanete estar pronto de colheita é uma média de 30 a 32 dias. Nas épocas mais quentes, até com 27, 25 dias já está pronto para a colheita. O que
o mercado pede para um rabanete? É esse formato bem redondo, ele tem que ter essa raizinha, que a gente fala que lembra um rabinho de rato, a coloração dele de vermelho intenso e as folhas, né? As folhas do rabanete não precisa ser aquelas folhas muito grandes, mas tem que ter uma boa sanidade de folha, porque ele é comercializado quase 100%, ele é vendido feito maço. Então ele também depende de uma qualidade boa de folha para ser feito os massinhos e a dona de casa olhar e querer levar, né? Áreas de cinturão verde favorecem a população e os produtores locais, garantindo alimentos mais frescos e saudáveis, inclusive os rabanetes. O rabanete está centrado no cinturão verde, né? Aonde tiver um cinturão verde, aí vamos falar ao redor do Brasil, sempre vai ter produtores que cultivam rabanete. O programa Revista Rural sempre está atrás de histórias de profissionalismo e sucessos de produtividade. Nós estamos agora na estrada indo mostrar um projeto de pecuária leiteira que é referência no assunto. Vamos embora? A fazenda Rio Doce é bem grande. De um lugar para o outro, temos que nos locomover de carro. Ao todo, são 390 hectares, dos quais 130 são destinados à produção de leite. E essa história começou há muito tempo atrás. Essa propriedade começou com o meu avô. Ele comprou essa fazenda já há uns 100 anos, mais ou menos. A família dele era família de fazendeiros. E quando meu bisavô morreu, o meu avô não recebeu herança. E ele era engenheiro formado pela Politécnica. E aí ele trabalhou na Mugiana muito tempo e conseguiu comprar uma fazenda que não era essa, chamava Fazenda Floresta, em São José do Rio Pardo. Aí teve a crise de 29, teve a Revolução, teve tudo. Ele partiu para comprar aqui. E o Rio Doce foi a primeira fazenda que ele comprou. E foi comprando algumas fazendas em volta e formou uma fazenda muito grande. E a história com o leite começou desde o início ou ela surge quando? O leite começou em 61, 62, mais ou menos. Aqui era uma fazenda de café, eucalipto, tinha um gado muito rústico. Aí meu pai começou a investir um pouco mais em leite, né? E em 67 nós começamos com inseminação artificial no gado. E de lá para cá, praticamente é só a parte de inseminação. Meu pai gostava muito do gado girolando, então ele fazia a cruza, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E era um gado solto a pasto, com uma suplementação pequena nos retiros, né? Quando ele saiu daqui da fazenda, ele foi morar fora, ele passou a fazenda para os filhos. Nós tivemos que assumir. E aí, na época, produzia 1000 litros de leite por aí. E era gado solto. Aí começamos a fazer um semi-confinamento desse gado, né, por um período muito grande. E aí nós começamos nesse semi-confinamento, nós tínhamos um problema muito sério, que aí a gente começou a fechar mais o gado em piquetes e tratar em coxo. O tal problema era a contagem de células somáticas em um nível elevado. Diagnosticado um problema ambiental no trato dos animais, para resolver a situação, os produtores investiram na estruturação de um composto. Hoje nós estamos com uma CCS baixíssima, a média do gado subiu muito e a gente realmente acha que esse foi o diferencial da gente permanecer na atividade leiteira. Com 3 ordenhas de linha média por dia, a Rio Doce conta com 10 conjuntos no centro do fosso, que atendem os 2 lados.
e essa rotina tem ajudado a dar bons resultados. A frequência de ordenha para o gado de alta produção, ela permite uma produtividade maior por vaca. Então, com 2 ordenhas, antes a gente tinha ali uma produtividade de 25, 27 litros. Com 3 ordenhas a gente consegue 31 até 32 litros por dia. E aí o conforto para a vaca é melhor, né? Porque imagina que o Uber cheio de leite ali, a pressão é grande 2 vezes por dia. Se a gente ordenha 3 vezes por dia, a pressão é menor. Falar em conforto, né? A gente olha aqui em volta desse local que a gente está, extremamente confortável elas estão, né? Água, vento, sombra. Como que é esse trato aqui no composto? O composto ele possibilita uma condição de conforto bem bacana quando bem manejado. Como todo sistema, né? A pasto bem manejado, freestyle bem manejado. Acho que a diferença está talvez na facilidade de conseguir manejar o sistema. Não é fácil a gente conseguir dar conforto e higiene para a vaca o ano inteiro no sistema de pastejo, na época de chuva. Num sistema de freestyle talvez já é mais fácil porque tem controle, e num sistema de composto também. Então aqui o composto é bom que a vaca deita do jeito que quer, ela está próxima da ordenha, próximo da água, próximo da comida. A ventilação permite o resfriamento, a pista de alimentação também tem aspersão de água, então essa aspersão de água, mais a ventilação da pista, mais a ventilação do composto, permite o resfriamento da vaca. A gente sabe que sem conforto a vaca não produz, não dá o seu melhor, então tudo que a gente puder fazer para dar conforto para os animais tem que ser feito. Com cerca de 220 vacas em lactação produzindo 6.500 litros de leite por dia, a alimentação do rebanho tem como volumoso a silagem de milho. E o concentrado é composto por farelo de soja, grão de milho úmido reidratado, além de caroço de algodão, polpa cítrica e por vezes casquinha de soja. A gente trata a vaca aqui que nem princesa. Vaca tem nutricionista, vaca tem ventilador, tem cama, tem gente para cuidar dela o dia inteiro. Muitos seres humanos não têm isso. Então a gente quer tratar bem os animais e a gente acredita de fato que elas são bem tratadas e que o leite produzido é um alimento de excelente qualidade, o que é, e é um alimento energeticamente e ambientalmente bom para o ser humano. A atividade, a gente é apaixonado, né? Produz leite há mais de 80 anos e eu acho que a maioria dos produtores de leite não quer ser o maior, o melhor, quer conseguir sobreviver na atividade que ama tanto. Não só sobreviver, né? E ter frutos. Eu acho que a paixão é muito grande. Se a gente consegue aliar paixão com resultado econômico, é muito bom. Mas eu acho que o que mais assusta o produtor de leite é o mercado em si, porque qualquer coisa, a gente só vai ter sustentabilidade no que produz se alguém comprar. Mesmo com um gado bem tratado e alta produção, se engana quem pensa que o trabalho na fazenda é uma missão simples. É um trabalho cansativo e diário. Isso aqui você tem que ter horário e manutenção das coisas certinho, acompanhar certinho, que senão bagunça. Qual que é a tua rotina? Minha rotina eu levanto às 4h30, venho, rapo a pista de alimentação, aí anotar a sobra e depois eu sou responsável pela inseminação, observar cio e inseminar o rebanho, tanto aqui como as novias de fora. E acompanhar o serviço dos meninos. Você começa às 4 da manhã e vai até que horas? Não, aí vai... Isso aqui é animal, né? Animal não tem horas, mas normalmente até às 10 da manhã e depois pega às 12h30 até às 3, 4 horas da tarde. E fala pra mim, é gostoso, apesar de ser cansativo, como você falou, é gostoso trabalhar com animal assim? Isso aqui tem que gostar. Se não gostar, tem que gostar. Pra mim é muito gostoso e recompensativo. Eu falo pra mim que antes a gente lidar com animal do que com ser humano. Aqui então que fica armazenado, qual que é a capacidade desses tanques?
Esse tanque tem 6.000 litros e o outro tanque 4.000 litros. E a temperatura, tem uma temperatura correta? Como tem. O leite aqui ele tá a 3 graus, o ideal é que ele sempre fique de 3 a 5 graus, no máximo 5 graus, para ele chegar na indústria com no máximo 7 graus. Porque nessa temperatura, quanto menor a temperatura, lógico que não pode congelar, né? Abaixo de 3 corre o risco do leite começar a congelar, mas quanto menor a temperatura, menor o crescimento bacteriano e maior vai ser a qualidade desse leite da indústria. É a famosa CBT, né? Contagem bacteriana total. Quanto menor a CBT, maior a qualidade do leite. E aqui a destinação do leite de vocês vai para onde? Vai para um laticínio. Tem um laticínio parceiro? Sim, laticínio Bela Vista. E aqui para leite in natura, leite iogurte, ou tem destinações certas lá dentro? Lá, provavelmente eles são produtores de leite A, então o leite deles vai para leite A. O leite, por exemplo, que eles compram da gente vira... Eles fazem vários produtos, né? Iogurte ou queijo, algum derivado que é vendido. E hoje, com a quantidade que vocês produzem aqui e distribuem para esse laticínio, é o suficiente para vocês pagarem as contas, para estar tudo bonitinho na fazenda? Rapaz, essa pergunta é complicada. É o suficiente para pagar as contas, mas fazenda requer um investimento alto para continuar melhorando. Para crescer em produtividade dentro de todas as áreas da propriedade, uma palavra se torna a chave: profissionalização. É através dela que os produtores buscam melhorar em cada ponto em que trabalham. E olha que isso serve para todo o setor. Se não for profissional, está fora da atividade. Tem que ser extremamente profissional. E sendo profissional, está difícil de tocar. Mas nós estamos conseguindo, porque não sou só eu, é uma equipe, e a equipe está trabalhando direitinho, profissionalmente. O que torna hoje uma fazenda de leite, uma pecuária leiteira profissional no Brasil? É você ter pessoas que te ajudem, especialistas em cada área. Por exemplo, a pessoa que faz a alimentação tem que ser uma pessoa especializada. A pessoa que faz a parte técnica de mamite, de doenças, tem que ser uma pessoa especializada. Então, cada um no seu. E uma assistência gerencial, que a gente precisa ter, porque afinal de contas eu não sou profissional nisso, né? Cada macaco no seu galho, né? Eu não sou um gestor, eu sou um executor. Eu pego a opinião dos técnicos, dos pessoal capacitado, a gente troca ideia e eu executo. Na realidade eu sou um executor. Olha, aqui na Fazenda Rio Doce não são só as mamães que são tratadas como rainhas, não. A bezerrada também tem um lugarzinho especial deles, com alimentação, tudo bem bonitinho, bem tratado, para que eles consigam crescer e também virarem bons produtores. Com média de 30 a 40 animais por vez no recinto, a fazenda trabalha hoje com genética da raça holandesa, mas já usou gir, o que rendeu bezerros girolando. Atualmente, a maioria do rebanho é de holandês puro, mas também há 3/4 e 7/8. A gente... não dá para falar que é bravo, né? A gente deixa a cama, principalmente para os mais novos, né? Que é a cama de capim picado. Água e comida sempre, 24 horas. Tenta manter o mais limpo possível. E tenta dar carinho, enfim, esse contato com o ser humano é importante. Os bezerros, eles tomam leite 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Tomam, em média, 6 a 7 litros, na verdade, um pouco mais. Alguns tomam 8 litros, outros tomam 6 litros. A gente, quando é novinho, a gente tenta dar mais leite. Só que é lógico, o bezerro que nasce hoje, às vezes amanhã ele não consegue mamar 8 litros, mas nesse primeiro mês a gente tenta dar 8 litros, no segundo mês 6 litros. E aí para desmamar o bezerro a gente desmama, são alguns critérios que a gente tem. Primeiro, tem que ter no mínimo 56 dias,
tem que ter dobrado ao peso ao nascimento. Então, se nasce com 35 quilos, tem que ter no mínimo 70 quilos. E tem que estar comendo, no mínimo, a gente tem uma marcação ali na caneca, no mínimo 1,5 kg de ração por dia ali. Ô Eduardo, com essa história toda, né, 100 anos que a fazenda então tá na mão da família, como que foi para você? Primeiro, acho que você cresceu aqui dentro, né? Imagino que quando criança você frequentava já aqui. Sempre teve essa vontade dentro de você de continuar essa coisa da família, esse trabalho que vinha do teu tio, do teu pai, do teu avô e etc? Sim, com certeza. Sempre teve. Igual a gente falou um pouco mais cedo, né? Que talvez algumas famílias não tenham conseguido a sucessão porque o ambiente não era favorável, né? O pessoal sempre reclamava da atividade, falava que não tinha prosperidade. Aqui, graças a Deus, eu cresci num ambiente onde o pessoal acreditava na atividade, sempre acreditou. Então eu não tinha muito esse negócio de querer sair fora e achar que não tinha futuro aqui. Eu sempre acreditei e fui caçando o rumo para ver como é que dava para encaixar. Com um filho ajudando a tomar as rédeas da fazenda, Roberto se sente mais tranquilo para começar a pisar no freio e poder descansar um pouco mais. Eu tenho essa tranquilidade porque tem um Edu que está vindo atrás, né? Então eu estou tendo essa liberdade de tomar essa decisão, né? E o Edu é uma pessoa que mora aqui, é apaixonado pela fazenda, né? Já está com uma bagagem muito grande, dando uma mão muito grande e principalmente com as inovações, que a gente vai ficando velho, vai ficando um pouco mais tranquilo, né? E ele, como técnico veterinário, né? E gosta demais aqui, então a gente está com uma tranquilidade muito grande de poder sair e ele assumir mais a parte. E agora, com o paizão indo descansar um pouquinho mais, sobrou para você continuar a história e tá aí no dia a dia então, né, Edu? A transição tá sendo trabalhada e eles vêm tentando ao máximo me passar tudo que é preciso para depois conseguir tocar. Na verdade, mesmo quando eu tocar, eles vão estar sempre por aí, né? Assim, ninguém nunca tá sozinho. Então, eu tô bem confortável, assim, bem seguro que as coisas vão dar certo. Além do pai e do tio, Gabriela, a esposa de Eduardo, também faz parte da equipe e auxilia no dia a dia da propriedade. Aqui eu trabalho na parte de escritório, financeiro, compras, gestão de dados e na parte da bezerreira, auxiliando, dando suporte nos processos de sanidade, de organização do setor. E além do trabalho, né, vocês são marido e mulher e agora tem uma nova criança, uma nova membro da família, né? Que você agora tá dormindo, a gente não vai acordar ela, não vamos deixar ela aqui chorando e nervosa, tadinha. Mas conta pra gente dessa experiência e é o próximo passo, né? A geração nova da família chegando, né? Eu acho que pra gente é uma oportunidade ímpar, assim, poder estar com a nossa filha, trabalhando em casa com uma coisa que a gente ama e com a nossa pequenininha, né, que vai poder crescer nesse ambiente que é tão enriquecedor para uma criança, né, tá ao ar livre, tá com os animais, tá perto dos pais. Então pra gente tem sido uma experiência ímpar mesmo, muita sorte. Como que ela chama, Eduardo? Antônia. O pai e a mãe vão incentivar que ela faça aqui a vida dentro da fazenda também? Ah, com certeza. Assim, ela é livre para escolher o que quer, mas eu acho que parte da motivação vem de criar um ambiente que ela veja que tem prosperidade, que é harmonioso, que é agradável. Então eu acho que se ela crescer vendo que a atividade em si é boa, o ambiente é bom, amigável, os relacionamentos aqui são gostosos, o dia a dia é gostoso, eu acho que naturalmente a pessoa vai despertar o interesse, né? O programa vai ficando por aqui.
Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até a próxima!